Eu tive tempo esta semana, finalmente, de ler alguns artigos de fundo aí publicados pelo mundo fora sobre este assunto e tenho aqui 4 reflexões. A primeira é que isto, como o Joaquim acabou de dizer, é um teste aos serviços de saúde. Ou seja, é um teste a quantas camas de isolamento, quantas camas de cuidados intensivos temos, a nossa capacidade de prevenção, coisa que a Itália falhou completamente, nossa capacidade de proteger os mais vulneráveis, ou seja, os mais doentes e os idosos. 200 mortes na Itália neste momento. E, portanto, a nossa capacidade de planificação. É aí que a China, de facto, deu lições ao mundo, porque a nossa capacidade é um vírus de grande expansão, mas que se mostrou que é possível conter mesmo em situações de... Nós estamos a falar de cidades gigantescas, com milhões de pessoas, que é o que se passa na China. E, portanto, não vale a pena nós dizermos que temos uma excelente DGS com excelentes indicações de como conter um vírus, se depois nós não temos as pessoas no terreno que podem atuar. É um teste também muito grande aos nossos profissionais de saúde e, portanto, ao governo. Porque, por exemplo, a Coreia do Sul declarou que chegou ao momento de exaustão absoluta porque não tem médicos e enfermeiros, porque muitos adoeceram com o vírus e porque os serviços de saúde não dão... É um dos países onde mais tem crescido. E porque os serviços de saúde não dão resposta... Tens o caso do Irão, que não tem Serviço Nacional de Saúde e exatamente. É uma autêntica desgraça. E agora vamos ver... Até atinge a hierarquia, o topo, exatamente. Vamos ver agora... até porque o vírus é policlassista, nós não estamos aqui a falar, ao contrário dos refugiados, nós estamos a falar... Não, nós estamos... Podemos chamar-lhe o camarada vírus. Podemos chamar-lhe o camarada vírus. Não, nós estamos a falar de uma situação em que não se escolhe, de facto, isto não tem nenhuma contenção do ponto de vista de classe social como outras doenças. Nós estamos a falar de algo... Aliás, até pode-se falar ao contrário. São as pessoas que têm viajado, que normalmente até podem ser mais diferenciadas, que têm sido, no caso português, por exemplo, isso é claro. Portanto, eu penso que a questão da planificação, e vai-se ver agora com a capacidade de resposta dos Estados Unidos, não é só do Irão, porque os Estados Unidos também não têm um Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vamos ver, ainda é cedo, para fazer essa comparação. Eu creio que é um teste ao nosso modo de vida do ponto de vista do que é a economia capitalista. Vou dizer aqui esta palavra que o Rodrigo não gosta nada, que é a expansão... O Rodrigo gosta bastante. Eu vi. O Rodrigo gosta. Que é, o que é que é um país socialista, mas... O que é que é... Não, bem, se há coisa que a China não é socialista, não é? Pronto, está bem. Desculpa, enganei-me. Desculpa. Não há países socialistas. Não há. Não, aí do ponto de vista, o que falhou totalmente na China... O que falhou totalmente na China é que esta superacumulação a quem os empresários têm batido palmas nos últimos 20 anos, de cidades a crescer desmesuradamente e a conquistar habitats naturais de espécies selvagens, e o consumo depois de espécies selvagens, ou seja, esta não diferenciação entre cidade e campo. E atenção que eu estou a dizer isto porque eu li alguns artigos bastante interessantes, que não tenho tempo aqui de desenvolver, porque nós também vivemos na Europa, neste momento, há milhares de pessoas a dormir com o seu gato e com o seu cão. E isto, do ponto de vista educativo, é péssimo. Não é só um problema da China. Esta epidemia lança-nos um alerta que está a ser lançado pelos epidemiologistas. Neste caso, tudo indica que é de um animal selvagem, mas vários epidemiologistas têm chamado a atenção para o facto de nós temos que ter cuidados e barreiras entre espécies. Uma coisa é ter um cão lá fora, que é nosso companheiro e tal, outra coisa é o cão dormir connosco. Porque o que se passou com este vírus, eu não sou médica, portanto não posso estar aqui a desenvolver este assunto, apenas o que eu li, é que isto são vírus que vivem em determinados animais e que a certa altura, por um contacto muito próximo com os humanos, porque os animais chegam aos habitats humanos e vice-versa, dão um salto e passam a ser vírus, dão um salto entre espécies. Portanto, para mim este alerta é de grande importância. Mas não são animais domésticos. E finalmente, neste caso não, mas há doenças que se passam dos animais domésticos para os humanos, aqui na Europa. São até agora são inofensivas. É isso que chamam a atenção os epidemiologistas e eu penso que deve ser alerta, porque nós também nunca vivemos, como hoje vivemos nos últimos 10 anos, esta novidade da relação entre animais domésticos e pessoas. Portanto, estou só a chamar a atenção, penso que é uma reflexão. Eu penso que o teste... Eu penso que também é um teste, às economias. A minha última nota é que eu acho que é um teste às economias. Está toda a gente a dizer que o vírus está a provocar um colapso económico quando o que nós temos é economias altamente dependentes das exportações e importações para a China, vice-versa, sobretudo importações,
Portanto, há deslocalização para a China, nós vivemos numa economia global, nós temos uma economia altamente interdependente, temos uma economia, no caso português, super dependente do turismo. Não é? Por exemplo, estava anunciado que Portugal está com dificuldades em ter testes, ou vai ter dificuldades de testes, o próprio teste para ver se a pessoa está doente ou não. Isto remete justamente para a dependência entre as economias e, no caso português, para a dependência extrema. Portanto, eu não penso que um vírus destes tenha o mesmo efeito numa economia se ela é uma economia planificada e organizada ou se ela é uma economia concorrencial em que, por exemplo, os laboratórios privados já se deram ao luxo de estar a cobrar 200 euros por um teste em Portugal, o que eu considero absolutamente obsceno. Aliás, eu quero deixar aqui uma última nota que é o Governo foi muito rápido a fazer requisições civis e militares contra greves de trabalhadores a lutar por aumentos salariais mínimos. É curioso que não se pergunte o que se a situação é grave, como se diz que é, se não deve ter a mesma atitude face a laboratórios e a hospitais privados, se não devem ser chamados a contribuir, porque já foi anunciado um pacote do Orçamento de Estado para ajudar as empresas, mas nos últimos 20 anos as empresas ganharam os lucros astronómicos com a globalização, não nos ajudaram em nada. Portanto, eu acho que as empresas têm que ser chamadas agora a ajudar e não a ser só ajudadas.